pergunta quem criou o boi contrário. Todo mundo tem uma história diferente. Nessa confusão já envolveram tanta gente que sinceramente já nem sei o que dizer. Nem mesmo Freud saberia responder. Nem mesmo Freud saberia responder. A ciência já desvendou a idade do universo, o peso da Terra, a temperatura do centro do Sol, a distância dos planetas, a velocidade dos cometas. Tudo isso o homem já descobriu, mas quem criou o boi contrário? Ninguém sabe, ninguém viu. Quem criou o boi contrário? Ninguém sabe, ninguém viu. A história já revelou a teoria da evolução humana, os 7 pecados capitais, os 10 mandamentos de Maquiavel. Mas a história do contrário perdeu-se no tempo, foi levada pelo vento, virou Torre de Babel. Mas a história do contrário perdeu-se no tempo, foi levada pelo vento, virou Torre de Babel. Quando alguém pergunta quem criou o boi contrário, todo mundo tem uma história diferente. Nessa confusão já envolveram tanta gente que sinceramente já nem sei o que dizer. Nem mesmo Freud saberia responder. Nem mesmo Freud saberia responder. A ciência já desvendou a idade do universo, o peso da Terra, a temperatura do centro do Sol, a distância dos planetas, a velocidade dos cometas. Tudo isso o homem já descobriu, mas quem criou o boi contrário? Ninguém sabe, ninguém viu. Quem criou o boi contrário? Ninguém sabe, ninguém viu. A história já revelou a teoria da evolução humana, os 7 pecados capitais, os 10 mandamentos de Maquiavel. Mas a história do contrário perdeu-se no tempo, foi levada pelo vento, virou Torre de Babel. Mas a história do contrário perdeu-se no tempo, foi levada pelo vento, virou Torre de Babel. Mas a história do contrário perdeu-se no tempo, foi levada pelo vento, virou Torre de Babel.